nome de Jesus. Som. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém? Abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 4 e o versículo 48 e o 49, para a glória de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. João, capítulo 4, versículo 48 e o 49. Todos que acharam, diga: eu venci. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhes o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão se está tudo bem com ele aí. Agora repita após mim: buscando o visível e recebendo o invisível. Amém. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor, porque a tua misericórdia, ela é infinita nas nossas vidas. A misericórdia do Senhor é a razão de nós estarmos aqui neste templo, adorando o santo nome do Deus Todo-Poderoso. O Deus que nos dá uma oportunidade como essa, como Marcos estava aqui testemunhando, dizendo que outra hora escrávamos era da escuridão, mas a luz brilhou em nosso coração, em nossas vidas. E eu acredito que na sua vida essa luz também brilha e continuará brilhando, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um que se encontra aqui nesta noite. Pregar a palavra àqueles que já passaram por esta experiência e por esse chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, sabe muito bem que é uma responsabilidade. Quando nós se deparamos em ministrar a palavra de Deus, nós ficamos com um tremor e temor diante de Deus e diante dessa palavra, que é digna de toda aceitação. Então, por isso, muitas vezes, antes de nós fazermos um compromisso com a palavra de Deus, nós temos que fazer um compromisso com Deus da palavra. E de ontem para hoje, orando, o Senhor trouxe ao meu coração esses versículos que alguns minutos atrás nós lemos, que se encontra no Evangelho que João escreve, que João é o autor. Este João, aquele que um dia é filho de Zebedeu, um dia ele foi discípulo também de João Batista. E ele escreve esta carta aproximadamente na década dos anos 90 depois de Cristo, 20 anos depois da total destruição do templo de Jerusalém. E João, ele tem um propósito a escrever esta carta. No capítulo 20, no versículo 31, ele diz que esses sinais são colocados, são mencionados nesta carta, para que aqueles que tivessem contato com as Escrituras Sagradas viessem crer que Jesus é o Filho de Deus, e crendo em Jesus sendo o Filho de Deus, receberia vida em seu nome. Eu creio que todos aqui creem no nome de Jesus, e o Senhor tem vida e vida com abundância para a sua vida, para o seu vizinho, para o seu lar, para a sua casa, para todos aqueles que se achegarem até Jesus Cristo. João, ele apresenta no capítulo 1 de sua carta um Jesus
soberano, como um Deus eterno, um Deus soberano que escolhe pessoas. Ele apresenta Jesus no capítulo 1 como eterno. Ele bem disse que no princípio era o Verbo. A primeira característica que João dá é essa: Jesus sendo eterno. A segunda característica que João vai dar no seu início do seu livro é que Jesus estava com Deus. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus. E a terceira característica é que o Verbo era Deus, que Jesus era o próprio Deus. A quarta característica é que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E a quinta característica que João dá de Jesus no capítulo 1 é que ele era a vida, ele era a luz da vida espiritual dos homens. A luz, a chama do Espírito Santo, ela tem que ser acesa em nosso coração, refletindo a face de Jesus Cristo. Esses dias mesmo eu me deparei com um irmão que tem a sua fé católica, e ele me mostrava algumas fotos que eles estavam numa reunião em discussão da palavra, e naquele lugar tinha muitas velas, e eu perguntei o porquê das velas, e ele me disse que era para iluminar o lugar com o Espírito Santo, necessitava de velas acesas. E eu disse para ele: meu irmão, tudo bem, eu respeito a tua fé, mas eu preciso te dizer, a chama do Espírito Santo não está numa chama de uma vela. A chama do Espírito Santo, ela tem que arder em nossos corações. É ali que brilha a luz do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Louvado seja Deus. E se João escreve apresentando essas características de Jesus do capítulo 1, nós podemos intitular então que João queria apresentar um Deus soberano que escolhe, que se comunica, que se relaciona com pessoas. É tão verdade disso que Jesus viera escolher alguns discípulos, ou seja, alguns discípulos já no começo da sua carta acompanhavam Jesus. Entre eles estavam Pedro, entre eles estava André, estava João, estava Felipe e também estava Natanael. 5 varões que acompanhavam já Jesus. Se no capítulo 1 Jesus é conhecido como Deus soberano que escolhe pessoas, que se relaciona com pessoas, no capítulo 2, João vai apresentar Jesus como um convidado que sempre vai surpreender. Você conhece a história e sabe, a história bíblica vai dizer que um dia um homem se apaixona por uma mulher, vai à casa de seu pai, pede ela em casamento, eles marcam a data de casamento. A partir da data de casamento, eles começam a dividir as obrigações. E eles fazem convites a várias pessoas, convites da parte da noiva, convites da parte do noivo. Não se sabe de quem foi o convite a Jesus, mas a Bíblia diz que Maria estava nessa festa de casamento, nas bodas. No capítulo 2 de João, você vai ver que também Jesus foi convidado junto com os seus discípulos. Mas muito se prega sobre este convite que fizeram a Jesus para estar nesta festa de casamento. Mas este convite não foi um convite sobrenatural, um convite espiritual. Convidaram Jesus como qualquer outro convidado foi convidado. Talvez convidaram um convite verbal, um convite por escrito, mas convidaram não recepcionando de forma diferente. Ele estava como mais um entre os convidados. E o Espírito Santo já ministra ao meu coração e ao teu coração, que muitas das vezes, nós temos Jesus como mais um dos convidados em nossa vida. E Jesus não pode ser mais um dos convidados. Jesus tem que ser o convidado, porque Jesus não é mais um libertador. Jesus é o libertador da minha vida, da tua casa. Jesus não é mais um salvador, Jesus é o salvador da minha vida, da igreja, de todo aquele que nele crê. Jesus não é só mais um pastor, Jesus é o bom pastor, e as suas ovelhas ouvem a tua voz e o segue. Jesus não é mais um rei, Jesus é o rei dos reis, e ele tem
que governar a tua casa, a tua vida, os teus passos. É Jesus. Não deixe Jesus ser mais um na tua vida. Deixe Jesus ser o na tua vida, que eu tenho certeza que a história vai mudar. A Bíblia diz, e a história bíblica também vai dizer, que numa festa de casamento como essa, duraria num período aí de 7 dias de festividade. Sim, ao terceiro dia, no máximo, aconteceu um imprevisto nesta festa. Acaba o vinho, e quando acaba o vinho, normalmente seria um fato vergonhoso para os noivos que recepcionaram aqueles convidados. Talvez seria alvo de chacota por muitos dias e por muitos anos, por vários tempos, aquelas pessoas que deixaram a desejar no casamento. A Bíblia diz que acaba o vinho no decorrer daquele casamento, e muitas das vezes, o que significa será o vinho na nossa vida? Muitas das vezes tem acabado o vinho, nós não temos percebido, mas o que será que acontece quando o vinho se acaba nas nossas vidas? O vinho no povo judeu, nas terras bíblicas, muitas das vezes representa a felicidade, e se nós interpretarmos aqui neste texto, nós vamos entender que representa várias e várias coisas espirituais que nos traz lição nesta noite. É por isso que no capítulo 2 Jesus é apresentado como um convidado que sempre vai surpreender. A Bíblia diz que Maria vai até Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho, que bom seria que se muitos nos nossos dias tivesse esse discernimento de dar um toque no teu irmão e dizer: irmão, está acabando, irmão, acabou o vinho, preste atenção, vigia, meu querido. Muitas das vezes, sabe o que o vinho, quando acaba, o sintoma que traz, é muitas das vezes daquela forma que quando você se converte, você está atrás de pregar, sim, você medita, se consagra, corre atrás, mas com o tempo o vinho se acaba, você já nem pega mais a Bíblia para ler, já nem ora. Quando o vinho acaba, um dos sintomas é que você não aguentava ver uma pessoa que logo você queria falar de Jesus, você queria falar que Jesus é bom, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza e leva para morar no céu, mas o vinho se acabou e hoje você não consegue mencionar nenhuma palavra de consolo ou de encorajamento ao teu irmão. Isso pode ser sintoma de que o vinho se acabou, mas tem algumas vidas que muitas vezes não conseguem entender porque o poço é fundo e a corda é rasa e não encontra nem mesmo água para Jesus fazer o milagre. Mas eu tenho uma boa notícia para a sua vida: se Jesus ser o na tua vida, eu tenho certeza, se as suas orações você sente que não está surtindo efeito, irmão Guilherme, ela ainda está água, minha oração está água, mas vai orando que Jesus pode transformar a tua oração em vinho. Irmão Guilherme, o meu louvor ainda está água, continua sendo água, e eu não consigo entender porque. Vai louvando, vai adorando a Deus, que Jesus pode transformar o teu louvor em vinho. A minha pregação ainda continua sendo água continua a minha pregação. Pregue, persiste, consagra a tua vida, que Jesus pode transformar a tua pregação em vinho. Jesus está aqui para surpreender algumas vidas. No capítulo 2, ele surpreendeu nessa festa, surpreendeu no início, mesmo antes de começar a festa da Páscoa, onde ele entra no templo, faz um chicote, ali ele tira todos os mercenários daquela casa. Aqui Jesus surpreendeu com milagre, mas depois Jesus surpreendeu com exortação. Pergunta para o seu irmão: você está pronto para receber de Jesus milagre, mas também exortação? Pergunta aí para o teu irmão. Pergunte aí para o teu irmão: está pronto para receber os dois, milagre ou até mesmo exortação? Se no capítulo 1, João faz questão de nos apresentar Jesus como Deus soberano, que escolhe, que se relaciona com pessoas, no capítulo 2 ele apresenta um Jesus como um convidado que sempre vai surpreender as pessoas. No capítulo 3, João faz questão de apresentar Jesus como o enviado, que liberta, que salva toda a humanidade. É bem da verdade, você conhece
que um dia Jesus se deparou, ou um homem foi até Jesus de noite, e ele ouviu um sermão, e este sermão indagava algumas questões teológicas entre o novo nascimento, entre a entrada no reino de Deus. Aquele homem não entendia muito bem, aquele homem não sabia verdadeiramente o que era nascer da água e do espinho, da água e do espírito, perdão. Mas muitas das vezes o nosso princípio pode ser pequeno, vai ser água mesmo, mas a consumação da nossa vitória, da vitória da igreja, luz do mundo, do união da vitória da irmã, da vitória do irmão, está consumada no sangue de Cristo, é no sangue do Cordeiro. Mas tem algo, uma verdade espiritual que talvez nós não conseguimos perceber se nós passarmos muito batido quando nós lemos o capítulo 3, quando o João ele apresenta Jesus como libertador de toda a humanidade. No capítulo 3, no versículo 30, a Bíblia vai dizer que no contexto ali chega alguns homens caçoando, falando com João Batista acerca do ministério de João Batista, que João Batista ele batizava e dizia: ei, Jesus está lá do outro lado, e muitas pessoas vão até ele. Ei, Jesus está lá do outro lado e está batizando mais que você, João Batista. Ele batiza mais, ele prega mais, ele louva mais. O Espírito Santo, quando eu me deparei com esta passagem, testificou o meu coração, e está acontecendo muito disso, pastor Merquides, nas igrejas evangélicas, a questão de disputa. Você disputa com o teu irmão, você olha para um pregador, olha para o outro e diz: esse prega mais, esse prega menos. Você olha para quem louva e diz: essa louva mais, essa louva menos. Aqui na igreja o Espírito Santo diz: aqui não tem quem perde, quem tem ganha. Aqui quem perde é Satanás e quem ganha é Jesus. Quem perde é o diabo e quem ganha é o reino de Deus. A resposta de João Batista foi: importa é que ele cresça e que eu diminua. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Quando você começar a valorizar o ministério do teu irmão, Jesus vai abençoar o teu também. Quando você começar a abençoar a igreja, o chamado do teu irmão, tira a pedra da mão. Muitas vezes as pessoas falam contra nosso ministério, e eu costumo dizer que o crente tem que ser um crente lua muitas vezes. Muitas vezes tem que ser um crente lua, porque o cachorro late, ruiva para a lua, mas eu nunca vi a lua latir, ruivar para o cachorro. E muitas das vezes é assim, as pessoas falam contra nós, tacam pedra em nós, mas nós não podemos pagar o mal com o mal. Abençoa o ministério do teu irmão, da tua irmã, que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar na face desta terra. Deus está falando conosco nesta noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele não participa dessas coisas de disputa. Quando chegou no ouvido de Jesus, que aqueles homens estavam dizendo que Jesus, ele próprio batizava mais, até a Bíblia diz que não era ele que batizava, mas sim os seus discípulos, mas Jesus não participa disso. Jesus não está no meio dessa conversa, Jesus não está no meio dessa disputa. Jesus está no meio da onde tem um coração contrito e quebrantado, da onde tem uma boca dizendo glória, aleluia, louvado seja o teu santo nome eternamente, para todos sempre, amém. Jesus, grande é o nosso Deus, louvado e engrandecido é o nosso Senhor Jesus. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, João, ele dá algumas características de Jesus. No capítulo 4, João, ele nos apresenta Jesus como missionário. A Bíblia diz que ele sai dali de Judéia e parte novamente para a Galiléia. Partindo para a Galiléia, a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. A Bíblia diz que ele está cansado da viagem, se assenta na beira de um poço, e ali vocês conhecem a história até melhor do que eu, que Jesus prega mais um sermão. A pessoa se converte, aquela mulher samaritana, ela vai até os homens, as mulheres de Samaria, e diz que encontrou o profeta, o Messias esperado, e todo mundo se convence que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Mas o que é interessante e o que nos chama a atenção
é que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se cansa da viagem, mas não se cansa da missão. Muitas das vezes nós podemos estar cansados nessa trajetória, mas nós não podemos se cansar da missão como igreja. Jesus está deixando uma lição espiritual para as nossas vidas. Prego, mas quando aparece um drogado, um noiado, um bêbado, eu não consigo abraçar. Ei, Jesus está dizendo, pregue, se canse, mas não canse da missão. A igreja tem uma missão a ser cumprida na face desta terra, e João faz questão de apresentar um Jesus missionário. É por isso que no capítulo 4, nos versículos que nós lemos, nós vamos ver, João ele faz questão de dizer que pela segunda vez, foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água ele fizera vinho. Se nós prestarmos atenção, ou até mesmo nos nossos dias, o ser humano tem um QI, tem algo nele de relacionar uma coisa com as outras. João disse, outra vez ele está em Caná da Galileia, aonde ele transformar água em vinho. Naqueles tempos, ouvir falar Caná da Galileia era lembrar homem que transformou a água em vinho. A Bíblia faz questão, e João ele faz questão de relacionar as coisas. É tão interessante e importante essas coisas de relacionar as coisas, que você vai entender. Talvez você conheça uma pessoa que tem um carro e tem uma moto, você passa em uma rua e o carro está lá parado, mas você não vê a pessoa, mas você na sua mente diz, essa pessoa está ali. Por quê? Porque você relacionou o carro com a pessoa. É como no dia seguinte, talvez você tenha que sair e precisa levar um papel, algo importante, e você fala, não posso esquecer. Mas o celular você não esquece. Aí você pega e coloca, vou colocar o papel perto do celular, que amanhã cedo eu pego o celular e lembro do papel. E João, ele está fazendo isso aqui, ó, Caná da Galileia, água e vinho. Por onde andava nasquelas terras, escutasse Caná da Galileia, vinha na mente automaticamente o homem que transformou a água em vinho. E a Bíblia vai dizer que em Cafarnaum, a 30, a 40 quilômetros de Caná da Galileia, havia um homem, não dito pelo seu nome, o oficial do rei, naquele tempo tetrarca, rei Herodes Antipas. Este homem era oficial, homem de posição, homem de valor, que muitos conheciam ele. A Bíblia diz que o filho dele estava doente, estava enfermo. Perceba que aqui o verbo está conjugado no passado. É a mesma coisa que você dizer que entrou aqui triste, abatido, pensando em desistir. Mas você olha para mim agora e consegue dizer aí no seu coração, eu estava assim, não estou mais. O homem que transformou a água em vinho. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, e nós podemos entender isso, que se está conjugado no passado, nós vamos ver que a Bíblia não diz que esta criança, ela nasceu com esta enfermidade, com essa doença, que ela cresceu com esta enfermidade, com essa doença, que ela viveu o seu dia a dia com esta enfermidade, com esta doença. Não, esta família tinha um costume normal de vida, o seu dia a dia era natural e como todos os outros, mas isso também é um perigo. Talvez esse homem pela manhã acordava, abraçava a tua esposa, beijava o teu filho, ia para as suas obrigações, cumpria com os seus deveres, à tarde retornava para a tua casa, abraçava a tua esposa, beijava o teu filho, fazia o jantar, jantava e ia dormir.
No dia seguinte acontecia a mesma coisa. Abraçava tua esposa, beijava o teu filho, ia para as suas obrigações, cumpria com os seus deveres, voltava para casa, jantava e dormia. Virou um costume na vida deste homem. E muitas das vezes nós vamos entender isso que o Espírito Santo quer dizer nas nossas vidas nesta noite. Uma vida costumeira, uma vida rotineira. Ele não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para obra, não tinha tempo para se arrepender, porque ele tinha um costume, o teu dia a dia estava totalmente ocupado. E eu pergunto para a igreja, eu espero que vocês me respondam: será que Jesus, ele deve ser prioridade nas nossas vidas, sim ou não? Jesus deve ser prioridade, sim ou não? Mas está errado, igreja. Prioridade, presta atenção, é aquilo que nós colocamos uma coisa do lado da outra. Vamos dar um exemplo bem simples. Tem 2 microfones, e quando alguém vem louvar, a prioridade entre os dois é escolher um. E Jesus não está para disputar com ninguém, Jesus não está para se comparar com ninguém. Jesus não pode ser prioridade na minha vida, nem na tua vida, nem na igreja. Jesus, ele tem que ser exclusividade nas nossas vidas. Quando Jesus for exclusividade nas nossas vidas, nós vamos se deparar com aquilo que nós nunca se deparamos. Talvez você pense, Jesus é prioridade, eu vou deixar um pouquinho isso aqui de lado e vou com Jesus. Não, Jesus é exclusividade. Não disputa Jesus com carro, não disputa Jesus com mulher, não disputa Jesus com marido, nem com esposa, nem com pastor, nem com igreja, nem com o irmão A, nem com o irmão B, nem com filho, nem com quem eu gosto ou deixo de gostar. Jesus é exclusividade nas nossas vidas. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E Deus tomou providências. Esse homem tinha uma vida costumeira, sem tempo. Mas um dia ele teve que ouvir Caná da Galileia. E quando ele ouviu Caná da Galileia, automaticamente na mente dele, ele relacionou o homem que transformou a água em vinho. Jesus está dizendo a algum coração aqui: relaciona esta palavra com a tua vida e vem ter comigo. Relaciona esta palavra com a tua vida e vem ter comigo uma vida de intimidade, de quebrantamento, de renovo, de transformação. A Bíblia diz que aquele homem, ele ouviu falar que Jesus vinha da Judeia para Caná da Galileia. Ele lembra o homem que transformou a água em vinho, e a Bíblia diz que ele vai ter com Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele roga a Jesus e diz: Jesus, desce até a minha casa. Esse homem caminhou 40 quilômetros, o homem de posição, ele desceu do seu orgulho, falou: Jesus, desce até a minha casa. Talvez esse homem, no começo da enfermidade do teu filho, bateu numa porta, bateu na segunda porta, bateu na terceira porta, mas ele encontrou solução quando ele bateu na porta da misericórdia. Talvez ele bateu na porta do rei da terra. Sou oficial dele, eu vou bater. Mas quando ele bateu na porta do rei dos reis, ele encontrou solução para a sua vida e para a vida do seu filho. Aqui eu preciso e quero, o Espírito Santo ministrou ao meu coração e ao teu, que nós precisamos entender que este texto, esse versículo não está baseado somente em uma cura. Este homem, ele chega com uma ação, mas a reação de Jesus é dupla. Quer ver só? A reação de Jesus é dupla. Ele chegou pedindo algo terreno, algo visível. Ele queria ver Jesus descendo com ele, andando pelas terras. Ele queria ver Jesus chegando em Cafarnaum, entrando em tua casa, tocando em teu filho, o teu filho sendo curado. Mas não foi desta forma. Jesus fala e repreende de uma forma não no singular, mas no plural, envolvendo aquele homem e todos que observavam a cena, talvez com os olhos fitam nos dois, para ver o que iria acontecer. Jesus diz assim: se não virdes sinais de milagres, não crereis. Se não virdes sinais de milagres, não crereis.
Muitas das vezes as pessoas, nós vamos até Jesus pelo milagre, mas não mostramos uma fé genuína. E a cura a 40 quilômetros, a última palavra quem dá verdadeiramente é o Senhor, porque Ele insiste com Jesus e diz: desce, porque meu filho está à beira da morte. Jesus lança uma palavra: vai, que o teu filho vive. Vai, que o teu filho vive. Uma pessoa que chega querendo ver, qual que seria a reação dessa pessoa? Mas a Bíblia diz que ele se vira e começa novamente a voltar para trás os 40 quilômetros até a tua casa. Mas no meio do caminho, ele se encontra com as pessoas que diz: o teu filho vive, o teu filho foi curado. Mas a cura aqui, a dupla ação, reação de Jesus, é que a tua palavra foi a 40 quilômetros. Mas a maior cura aqui foi a cura de fé deste homem. Ele chegou querendo, buscando o visível, mas recebeu o invisível. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, não é? E a convicção, a prova daquilo que não se vê. Com rápidas palavras, o Senhor, o Espírito Santo, ministra nos nossos corações o renovo de fé, para nós acreditar que as suas promessas verdadeiramente acontecerão nas nossas vidas. É renovo de fé nesta noite, é renovo de fé de acreditar que você e tua casa pode sim servir ao Senhor. Mas não vem até Jesus querendo ver, vem até Jesus crendo e mostrando uma fé genuína. Se coloca de pé e vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui querendo ver algumas coisas, mas você recebeu o invisível. Se você tomar posse, na metade do caminho você vai ter uma boa notícia, assim como ele também teve. Na metade do caminho a boa notícia chega e fala: ei, teu filho está curado. O homem que transformou a água em vinho. Comece a relacionar as coisas, relacione essa palavra com a tua vida e tome posse da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar junto com você, que nesta noite ouviu a palavra de Deus e sentiu no coração que esta palavra falou com a tua vida, e talvez você precisava desse renovo de fé no teu coração. Se você quiser chegar até aqui à frente, nós vamos estar orando juntos, crendo e acreditando, não precisando ver, mas crendo com uma fé genuína, que na metade do caminho nós podemos receber uma notícia boa, em nome de Jesus.